A paz do Senhor, minha amada. Bom dia. Hoje, terça-feira, né? 31 de março, último dia, né, do mês de março. E aqui estamos nós, mais uma vez, de joelhos, em jejum e oração para estudar a palavra de Deus, para levar até o seu coração, porque a melhor coisa que existe nesta vida é aprender com Jesus. E na nossa série de áudios, hoje nós vamos aprender com Jesus a perdoar. E aqui no livro de Mateus, no capítulo 6 de Mateus, versículo 12, 13, 14 e 15, né? Foi uma leitura que já fizemos, né? Ontem, só que hoje vamos falar especificamente do perdão, né? Ontem foi um outro assunto e hoje queremos falar. Ontem falamos sobre oração, hoje vamos falar sobre perdão. Jesus nos ensinou que devemos estar sempre prontas a perdoar aqueles que nos ofendem. E observa bem que a palavra aqueles que nos ofendem está no plural. E também nos magoam, né? Está no plural porque são muitos que fazem isso, não são poucos. Muitas vezes você acorda e espera ter um dia esplêndido, maravilhoso, e de repente alguém chega e te dirige uma frase e que ofende profundamente o seu coração e que te magoa. Então Jesus aqui ele está nos ensinando que devemos perdoar aqueles que nos ofendem e nos magoam, com uma condição para que recebemos dele o perdão de nossos pecados. Se eu não perdoo, eu também não tenho direito ao perdão. É o que Jesus está nos ensinando aqui. Aquela que não está disposta a perdoar os outros não merece receber perdão. Esperar dos outros ou das outras ou dos outros, né? E de Deus aquilo que não estamos dispostas a fazer é a essência do pecado e do egoísmo. Então, para mim receber, eu preciso dar. E se eu não estou disposta a dar o perdão, a liberar o perdão, eu não estou fazendo a vontade de Jesus Cristo e também estou praticando uma essência e um egoísmo que diz respeito ao pecado. Se Deus perdoasse a quem não perdoa, estaria sendo conveniente com a sua falta e agindo assim estaria sendo incoerente com a justiça que é atribuída ao seu caráter. Então, Jesus em tudo, ele é perfeito, ele é fiel, então ele não pode perdoar aquele que não perdoa, porque ele estaria cometendo uma falha, ele estaria sendo incoerente com o seu próprio caráter. Devemos, minha amada, estar sempre dispostas, eu e você, a perdoar, mesmo que a pessoa que nos ofendeu não mereça o perdão. Muitas vezes é complicado, é difícil você perdoar
aquela pessoa que você vê que não merece, que é tão ruim, mas tão ruim, que nem Satanás quer saber dela. Mas a Bíblia, ela diz que nós precisamos perdoar. Essa pessoa, ela não reconhece o seu próprio erro. Ela não se arrepende de ter praticado o erro, mas mesmo assim nós precisamos perdoá-la. O perdão de Deus é estendido a todos os pecadores. A todos, independentemente de estarem arrependidos ou não. Aí você vai esbugalhar o olho de repente e vai dizer: o quê? Como assim? Eu vou te explicar. Isso que eu acabei de dizer, que o perdão de Deus é estendido a todos os pecadores, independentemente de estarem arrependidos ou não, aí eu coloco um ponto seguido aí, isso não significa que todos serão perdoados. Por quê? Para que isso, para que isto aconteça, são necessárias arrependimentos, confissão e mudança de atitude. Está registrado aqui em Lucas 13:3 e Provérbios 28:13. Deixa eu ler aqui com você o que está escrito em Provérbios. Provérbios, cadê você, Provérbios? A minha Bíblia está aqui aberta e é bom que a sua esteja também para você tirar suas dúvidas. Provérbios 28:13. Olha o que diz aqui. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará o quê? Misericórdia. Então, o perdão é para todos, independentemente se arrependeu ou não. Porém, só serão perdoados aqueles que se arrependem, que muda, que confessa, que muda de atitude. Aqueles que encobrem, o perdão está lá para eles, mas se eles não mudar, se eles não confessar, jamais serão perdoados. Entendeu? Quando você se dispõe a perdoar alguma pessoa que a ofendeu, você cumpriu a sua parte. Você foi lá e perdoou, você fez a sua parte. Sim. Se ela não se arrepender, confessar sua culpa e mudar de atitude, o problema é dela. Você não tem nada a ver com isso. Você fez a sua parte. Lembre-se de que errar é humano. É uma grande verdade. Perdoar é divino. É outra grande verdade. Quando estamos em harmonia com Deus, que é a fonte inesgotável de misericórdia e perdão, então não teremos dificuldades em perdoar qualquer que seja o pecador e o pecado, ainda que ele não mereça o perdão. Se eu estou em Cristo Jesus, que é a fonte inesgotável de perdão, eu vou ter facilidade em perdoar. Olha bem, Mateus 18, 21 e 22 vai falar aqui sobre o perdão também. Olha o que diz aqui, Mateus 18, 21. Diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Observa bem, 22. Jesus lhe disse: não te digo
que até 7, mas até 70 vezes 7. Olha, embora Pedro tenha aceitado a ideia de Jesus sobre o perdão, ele acreditava, como muitos e muitos e muitos, que para tudo tem que haver limites na vida, inclusive para tolerar ofensas. Muitos acreditam dessa forma. Os rabinos, por exemplo, né, interpretavam erroneamente o que está escrito em Amós, capítulo 1 e versículo 3. Abre a sua Bíblia lá, em Amós, capítulo 1 e versículo 3. Está escrito assim, eu vou ler para você. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilham a Gileade com trilhos de ferro. Então, os rabinos, interpretando erroneamente Amós 1 e 3, eles ensinavam que se deveria perdoar um irmão até 3 vezes. Aí Pedro, querendo impressionar Jesus, né, e mostrar que ele era muito mais benevolente que os mestres judeus, os rabinos, né, e também querendo impressionar Jesus, ele foi lá e dobrou a proposta e acrescentou mais uma de lambuja, né, vamos dizer assim, esperando ser elogiado pelo mestre, por Cristo Jesus. Aí Jesus vai lá e responde a ele. A resposta de Jesus deve ter deixado Pedro assim meio desconcertado, imagino eu, né, envergonhado, né, assim, boquiaberto, vamos dizer, pois revelava que ao perdão, segundo a perspectiva de Deus, não devemos impor limites. Então, acredito eu que Pedro deve ter ficado assim meio que boquiaberto, desconcertado, envergonhado diante de Jesus. Porque Jesus diz a ele que ao perdão, segundo a perspectiva de Deus, não devemos impor limites. Não é fácil. Uma pessoa te encher o saco todo dia, você tem que perdoar ela todo dia. A pessoa que abriga a ideia de não perdoar, caso a ofensa volte a se repetir no futuro, está longe de conhecer o verdadeiro perdão. Pois, se o Espírito do perdão move no meu coração, ela estará tão disposta a perdoar, por exemplo, na 400ª, na 90ª vez, tanto quanto, vamos dizer assim, esteve na primeira vez. O verdadeiro perdão, minha amada, não está limitado por vezes ou números, pois não é um ato, não é o ato que vale, e sim o espírito que o motiva. A pessoa, vou repetir aqui essa frase, a pessoa que abriga a ideia de não perdoar, caso a ofensa volte a se repetir no futuro, está longe de conhecer o verdadeiro perdão. Pois, se o Espírito do perdão mover seu coração, ela estará tão disposta a perdoar na 400ª, na 90ª vez, quanto ou tanto quanto esteve na primeira vez que a pessoa errou contra você. O verdadeiro perdão não está ligado, não está limitado por número de vezes, pois não é o ato que vale, e sim o espírito que o motiva. É muito lindo estudar a Bíblia, é muito, 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 muito lindo, maravilhoso, gostoso ver como Deus ensina
como Deus faz, como Deus nos motiva a sermos pessoas melhores todos os dias. Todos os dias. É só abrir o coração. Observa bem que quando Jesus, em Lucas, capítulo 23 e 34, ele dizia: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. O que ele estava fazendo ali, naquele momento? Essa oração que ele fez ali, meus amados, minha amada, você pode passar para outras pessoas esse áudio, então pode alcançar outras pessoas. Então, meu amado, o que Jesus estava fazendo ali, naquele momento, essa oração que ele fez, não atingiu somente os romanos, atingiu a mim e atingiu a você. Atingiu e alcançou todos os pecadores de todos os tempos, porque todos nós somos culpados do derramamento do sangue dele na cruz do Calvário. Com esta oração, Jesus estava pondo em prática o que havia ensinado a Pedro. Quando ele disse 7 vezes, ele disse não. Então, em vez de clamar ao seu Pai por vingança e por justiça, Jesus se apiedou da ignorância. Ele ficou com pena da ignorância de todos os que ali estavam e clamou pelo perdão. Porque eles não sabem o que fazem, disse Jesus. Perdoe. Se aqueles homens tivessem consciência de que estavam torturando e matando aquele que era o Criador do universo e que viera para salvar da ruína eterna a raça humana perdida, teriam sido tomados de terror, culpa, desespero, angústia e se arrependido, né? Mas a sua ignorância, contudo, não servia de base para o perdão. Nem mesmo a oração de Cristo lhes perdoava automaticamente do seu pecado. Eles teriam que ter a consciência, eles teriam que saber o porquê estavam fazendo aquilo ali e se arrepender para ter o perdão de Deus. Que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que a partir de hoje você libere o perdão com mais facilidade. Você perdoa sem deixar resquício no seu coração. Eu já vi muita gente dizer: eu não perdoo, eu não consigo perdoar. Eu recebi um rapaz aqui, eu e meu esposo recebemos um rapaz e uma moça aqui, e o rapaz dizia para nós: eu não consigo perdoar. E eu falei para ele: olha, você vai perdoar a partir do momento que você lembrar do que aconteceu e isso não te machucar, não te ferir. Perdão, minha querida, não é amnésia. Perdão não é esquecimento. Perdão é lembrança do que aconteceu sem sofrimento. Você lembra do que aconteceu, mas aquilo não te fere mais, não te faz chorar, não te entristece. Entendeu? Que Deus te abençoe, que Deus te proteja, a você e a sua casa e aos teus, em nome de Jesus. Nos ouviremos amanhã, se Deus assim nos permitir.